E pessoal, bem-vindos a mais uma aula de desenho arquitetônico. E nessa aula nós vamos voltar a fazer perspectivas, né? Nós vamos fazer a perspectiva agora da casinha. Então a gente usou essa casa aqui como referência para diversos trabalhos. E agora, para finalizar, a gente vai fazer a perspectiva dela, a representação 3D dela, tá? A gente vai usar aqui a perspectiva isométrica, tá? Para fazer essa representação. E como a gente sabe, a perspectiva aí ele vai ser a junção de pelo menos 3 faces, né? No caso aqui eu vou escolher 2 fachadas e ter a cobertura. Então eu vou juntar aqui 2 fachadas da edificação, quais que sejam elas, mais a cobertura que é superior para fazer a perspectiva. No meu caso aqui, eu vou escolher, pessoal, propositalmente, essa fachada e essa fachada de cá. Então essas 2 fachadas, mais a cobertura vai fechar a minha perspectiva. Tá ok? Pelo que eu estou vendo aqui das dimensões, ele deve caber tranquilamente aqui na folha pela escala 1:50, que é essa mesma folha, essa mesma escala que está aqui do desenho. Então vamos lá, ó. Para fazer a perspectiva isométrica a gente vai precisar aí das réguas dos esquadros e do escalímetro, né? Esquadros, escalímetros. No meu caso também eu tenho um esquadro aqui com dimensões maiores. E a perspectiva isométrica a gente vai usar o ângulo de 30 graus, então esse esquadro de cá. E esse de cá vai servir de base para a gente, né? A gente sempre falou para vocês aí, a gente vai sempre usar um esquadro de apoio e a gente apoia o outro esquadro no primeiro, tá vendo aqui, ó? Embaixo aqui tem os 2 esquadros, tá mais para cima para vocês verem, ó. E eu apoio um esquadro no outro, tá? Isso é importante para a gente manter todas as linhas do desenho corretamente anguladas em relação umas às outras, tá? Não é tão relevante assim que o desenho fica alinhado com a folha. Seria interessante também, né? Mas o mais importante é que o desenho fica alinhado nele mesmo, né? Então as linhas dele ficam alinhadas entre si. Então vamos começar aí o desenho. Vou pegar aqui o ângulozinho de 30 graus. Apoiei aqui meu esquadro, né? E vamos medir. Eu tenho de um lado aqui 645. Esse caso eu falei para 50, mas acho que eu vou usar um para 100, pessoal. Um para 50, tô achando que talvez fique bastante apertado aqui, tá? Eu vou fazer esse exercício aqui com um para 100, né? Vocês podem tentar fazer com um para 50 também, para ver se cabe. Eu acredito que talvez caiba, mas para não arriscar aqui, eu vou fazer com um para 100, tá? Essa face aqui é menorzinha, vou botar mais para lá. Eu vou contar aqui 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45. Sem fazer com a linha bem fraquinha, tá, pessoal? A gente reforça no final. Então esse vídeo aqui ele deve ter algumas partes, né? A primeira parte vai ser o desenho fraquinho, depois a gente vai fazer o acabamento final do desenho. Opa, aqui deu uma borradinha. Vou fazer agora pro outro lado. Então, lá de cá a gente sabe que tem 7,80. Então, 7,8. Tá aí as dimensões básicas do nosso desenho, né? Agora vamos fazer os detalhamentos. Então eu sei que eu vou subir aqui um pé direito para essa edificação. Então eu vou definir aqui 3,10 como a altura da parede, levando em consideração um pé direito 2,80 mais uma laje de piso de 15 e uma laje de cobertura ali de 15 também. Então vamos usar 3,10 como referência aí para nós fazermos nossa altura das paredes, tá? Fazer bem fraquinho, pessoal, porque depois quando fazer o telhado com o beiral, ele vai pegar uma parte dessa parede, tá ok? A gente vai representar ela aqui para usar de referência, mas depois uma partezinha dela vai acabar saindo, tá? As linhas verticais agora elas continuam verticais. Perdão, deixa eu apoiar aqui. Isso.
Pessoal, eu vou fazer aqui com escalão para 50 ou para 100. Mas pelo andar da carruagem aqui, ele vai caber tranquilamente no escalão para 50 também, viu? Tranquilamente não, vai ficar apertadinho. Vou ter que centralizar bem o desenho, mas vai caber no escalão para 100 também. Ou para 50, tá? Por incrível que pareça, os desenhos maiores, eles são mais fáceis. Eles podem ser um pouco mais trabalhosos, mas eles são mais fáceis na hora de fazer os detalhes. Você vai ter muito mais facilidade por esses detalhes estarem maiores, tá? Então marquei aqui as alturas. Esse bem fraquinho, porque depois vai apagar, né? Tá aí a altura da minha casa. Agora vamos fazer os detalhes. A gente tem uma varanda aqui na frente com um pilar, né? Esse pilar tem 75. Então eu vou marcar aqui, ó, primeiro esse pilar. De uma vez. Aqui não é tão importante pra gente nesse momento definir as alturas de tudo, porque depois quando vier ao beirado do telhado ele vai comer um pedacinho, né? Então pode puxar aleatoriamente os valores, depois a gente vai ajustar, tá? E ele é 15 de lado aqui. Ali disso a gente tem uma varandinha que só a gente vai ver só piso, né? Então ela tem 1,60. Nessa direção e ela tem 2,40 na outra. Então nesse ponto aqui a parede vai subir inteira. Mesma coisa nesse ponto de cá. Além disso, a gente tem que enxergar aqui o pisozinho, tá? É muito importante a gente enxergar o piso da varanda. A gente não tem parede na varanda, mas a gente tem o piso aqui. Então não pode ser só essa linha, tá? Esse piso ele tem uma espessura. Eu vi que saiu uma linha meio torta aqui, já vou arrumar ela. E aqui mesmo eu já vou marcar aqui os 15 centímetros de piso. Vou tentar marcar aqui também. E agora com a régua a gente ajusta isso aí. Já Então esses desenhos técnicos eles são muito mais uma questão de paciência do que necessariamente dificuldades. Eles são trabalhosos, né? Existe paciência para fazer os desenhos, para fazer os detalhes, mas não são desenhos difíceis de fazer. Aqui eu vou juntar o piso com as paredes, porque ele não tem essa divisão, é uma face. É a mesma face, tá? Então aqui, ó, vou até pegar a reguinha menor para ajudar aqui, fica melhor no vídeo. Se eu consigo usar ela. Depois a gente vai fortalecer essas linhas, tá? Então não tem problema ele ficar meio apagadinho, mas tá ali, feito o piso, tá? E agora a gente complementa esse piso.
complementar essa linha aqui, só para facilitar. E eu já vou fazer aqui o complemento do piso, ó. Eu vou puxar desse ponto para lá. Olha só que ele vai formando para mim, então desse ponto também, sempre 30 graus, tá vendo? Ele vai formando ali para mim o piso da varanda, ó. Aí agora eu já posso subir ali também, ó. E a gente tem a varanda aí adiantada. Bom, a gente vai ter alguns detalhes aqui também, que são uma janela aqui e uma porta. Então vamos fazer essa porta aqui de uma vez. Ela tem 10 centímetros aqui de boneca, então vai dar 1 milímetro. A porta em si tem 80. E é nessa parte que o desenho maior, pessoal, ele é mais interessante. Porque esses detalhes aqui feitos maiores dão muito menos trabalho. A porta tem 2,10. Ali minha portinha. Vou fazer aqui nessa primeira parte do desenho, pessoal, só a marcação mesmo da porta da janela. Depois a gente vai pro detalhamento, tá? Eu vou indicar onde é que ela tá ali. Fazer todo o desenho primeiro, toda a base dele. Depois a gente volta aqui e faz os detalhes e o acabamento final do desenho, né? Então, além disso, a gente tem aqui uma janela lá de cá e uma janela lá de cá. Essa janela lá de cá ela tem 200 e está centralizada, né? Então eu tenho o meu total aqui de distância. R$3,30. Metade ali vai dar 1,5 mais 15. E desse ponto aqui, que é a metade, eu vou puxar um para um lado, um para o outro. E aí eu tenho a posição da minha janela, né? Aqui eu vou subir esses valores aqui da janela antes de botar o peitoril. Agora a gente tem que botar o peitoril da janela ali, que ela é de 90 e a altura dela é 1,50. Então agora eu venho aqui, ó, e vou marcar esses dados, né? A partir daqueles mesmos pontos ali que eu marquei, eu vou marcar aqui 90, depois 1,50. Tá ali os limites da janela, pessoal. Depois a gente tem que detalhar, fazer os detalhes dela, tá? E a gente tem outra janela aqui, ó. Essa janela aqui, ela tem 1,20 e ela tem de distância ali 2,50 da ponta, ó. Então eu vou pegar aqui minha reguinha, vou marcar aqui 2,50, e ela tem de tamanho 1,20. Então eu vou marcar aqui mais 1,20. Eu já posso subir ela aqui, ó. Sempre com a linha bem fraquinha, tá, pessoal?
A gente vai pagar bastante coisa, ajustar bastante coisa, reforçar bastante coisa, né? Então, aí eu boto a régua aqui agora, eu vou marcar o peitoril, que é de 90, que é a parte de baixo da janela, mais 1,50 de altura. E aí eu vou traçar agora essa reta. Ali a minha reguinha, a minha janelinha feita, pessoal. Agora eu vou fazer o telhado aqui. E no próximo vídeo a gente faz só o acabamento e o detalhamento das esquadrias, janela e porta. Então é semelhante muito àquela questão da perspectiva que a gente já fez no exercício. A diferença agora tem um monte de detalhes da casinha, tá vendo? Que a gente tem que ir fazendo. Bom, agora eu vou fazer a cobertura. Então eu vou marcar aqui, a gente tinha marcado já a altura da casinha. Eu vou desenhar ela aqui bem fraquinho, porque a gente vai apagar, porque depois na hora de botar o beiral essa parte aqui não vai ser enxergada, né? Mas só pra gente ter uma referência aqui da altura da casa. E aí vamos agora fazer o telhadinho, né? Esse telhadinho, pessoal, ele tem um beiral de 60. E ele é um telhadinho aí de 4 águas. Então a gente vai ter que... Primeira coisa aqui é fazer essa aplicação do beiral, tá? Aqui eu até fiz alguma coisa errada, deixa eu refazer aqui. Aqui eu apliquei essa linha errada. Ficou meio tortinho. Deixa eu só arrumar isso aqui. Agora que eu reparei ali. Tá aí. Eu vou agora fechar essa partezinha de cima da casa só pra ajudar a gente na hora do desenho, ó. Bem fraquinho, depois a gente vai apagando bastante dessas linhas, então faz bem fraquinho. Eu vou usar como base só para facilitar na hora de fazer o desenho. Daqui, eu tenho que fazer primeiro o beiral, tá, pessoal? E depois a gente vai fazer o detalhamento ali das quatro águas. Essa parede aqui me parece ser tá torta. Deixa eu conferir isso aqui. Tá, não, só impressão. Então vamos lá, vamos aplicar aqui primeiro o beiral, pessoal. Então o beiral na casa, ele vai ter 60. Então vamos aplicar ele aqui. Vou alinhar a reguinha certinho ali na linha. 60 de um lado. Aqui eu posso aplicar aqui também. E aqui vem a parte que eu falei pra vocês. Esse beiral ele vai acabar tampando uma parte da casa, ó. E aí, agora que a gente vai ver isso aí, ó. Na hora que eu junto aqui esse beiral com o de lá, olha só como ele tampa uma parte da casa. Então por isso que é bom fazer com a linha bem fraquinha, né? Pra gente poder ir apagar se for necessário. Então olha só, toda essa parte aqui de cima não vai nem aparecer no desenho.
A gente tem que aplicar. Ah, tá. A gente tem que aplicar ainda o beiral pro lado aqui, tá, pessoal? Eu apliquei ele só pra frente, né? Tem que aplicar ele pro lado aqui também. Então eu vou alinhar aqui. Temos que aplicar ele lá pro fundo. Então eu vou aplicar o beiral nas 4 linhas, tá vendo? Que eu consigo agora finalizar ali as bordas do meu telhado. Vou fazer essa finalização aqui. Que eu vou inverter essa questão da régua. Para facilitar enxergar aqui, porque com a câmera em cima tá complicado. Vou ver se assim fica melhor. Acho que assim fica melhor. Perdão, na verdade eu tenho que fazer aqui primeiro. Desalinhadinho. Então tá ali nosso telhado, pessoal. Agora eu já posso apagar aqui. Então nosso telhado, agora que eu apliquei os beiraus, eu peguei novamente a casa que a gente tinha feito, tá vendo? E apliquei 60 para cada dos 4 lados. Aí eu fiz agora a definição certinha da forma base do telhado. Agora eu vou aplicar agora as 4 águas, né? A gente sabe que a 4 águas aqui, a gente vai pegar aqui o meio desse telhado. Então esse telhado aqui, ele tem 7,65. Vamos pegar a metade aqui dele, ó. Então a gente vai querer, ó, 7 dá 3,5, 65 dá 3 aproximadamente, né? 3 e um pouquinho. Aqui é metade do nosso telhado. Vamos riscar que a gente já usa isso aqui no outro lado. Bem de levinho, tá? Beleza, pessoal. Agora nós vamos marcar aqui onde fica nossas águas, né? A gente sabe o que? Lá que a gente viu na aula de telhado, que esse valor aqui, que é metade dessa dimensão menor aqui do telhado, é o mesmo valor daqui até aqui, porque esse ângulo aqui é de 45 graus, ó, que vai formar a água, não é isso? Então, esse aqui é 45 graus, esse valor é igual a esse. A gente usou aqui 3,80 e um pouquinho, eu vou fazer a mesma coisa para lá, ó.
E lá de trás a mesma coisa. 2, 3. Beleza, então já marquei ali onde é que são minhas águas. E agora eu tenho que fazer o cálculo da altura desse telhado, né? A gente já fez esse cálculo de altura na aula de telhados. A gente viu lá que dá 95%. Se eu usar aqui, só para relembrar esse cálculo, eu vou pegar essa dimensão aqui, 3,82,5 vezes a inclinação do telhado, vamos supor que seja 25%. Multiplico vezes 0,25 e me dá a altura, né? Nesse caso aqui deu 95,6 aproximadamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essas alturas ali dos pontos indicados, ó. Então, desses pontos aqui indicados, eu vou marcar essas alturas, né? Eu vou fazer uma altura aleatória aqui, depois eu vou marcar certinho. Então, eu tenho 9. Mesma coisa aqui, 9 ponto alguma coisinha. Quase 1. Tá ali as alturas. Agora é só ligar. Então essa parte é isso. Eu fiz a marcação do telhado. Então a gente pegou marcou aqui a altura da casa, né? Principalmente que a gente marcou a altura da casa, eu puxei 60 para cada quina. 60, puxei a altura da casa, 60, 60. E a gente tem um contorno do telhado. Depois eu vou marcar aqui, pegar a menor dimensão, a metade da menor dimensão. E aplico aqui para indicar as 4 águas, já que são 45 graus. Só que eu tenho que aplicar a altura do telhado também. Só que essa altura a gente aplica aqui no ponto central, né? Para formar a cumieira. Então, a gente aplicou aqui a altura, tá vendo? Nos pontos que a gente marcou. A gente pegou lá os pontos das águas, aplicou as alturas. Agora é só ligar com as quinas, ó. Então, nesse caso aqui não tem um ângulo específico, tá? Ó. Mas eu vou ligar 2 pontos. Eu vou ligar esse ponto aqui com a quina ali do telhado. Mesma coisa aqui, esse ponto. E ele vai formando as águas. E se eu juntar esses 2 pontos aqui de cima, eu tenho a cumieira do meu telhado. Essas linhas aqui de baixo a gente apaga. E aí, pessoal, tenho aqui, tá vendo? A base da minha perspectiva. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoomzinho pra vocês. Só que, lógico, eu fiz tudo isso aqui com a linha bem fraquinha. Eu só marquei aqui onde é que vai ser mamãe na varanda, mas tem espaços vazios. Não tem detalhamento do telhado, não tem detalhamento da porta e da outra ainda, não tem acho do telhado. Por quê? Porque eu fiz a base do meu desenho inteiro, tá vendo? Então 90% tá pronto. O que eu vou fazer agora no próximo vídeo, na próxima parte, é fazer o detalhamento aqui das portas, janelas e da outra janela. Depois reforçar as linhas para que elas fiquem bastante visíveis e bastante claras, tá? Por fim, fazer a identificação do desenho. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.